Qual será o meu limite? Até onde eu posso ir? Passamos por aqui inúmeras vezes, minha filha e eu. Ainda hoje, encontro pegadas de sorriso. Encontro também um rastro de conversa boa com pedaços de histórias espalhadas. São palavras e letras caídas pelo chão. Brincando, riscamos quadrados na terra. Pulamos desequilibrados em um pé só até chegar no céu. E chegamos. Brincamos de correr de costas. O segredo é olhar para frente para vencer. Eu sempre perdi. Na corrida de folhas, ela vencia e perdia. Algumas vezes, nós dois empatávamos perdendo. Nossas folhas ficavam encalhadas em uma pedra ou coisa parecida. Brincamos de correr e congelar, de estátua. Quem mexesse, perdia. Nessa brincadeira, incluímos um novo amigo. Éramos 3 a congelar. Eu, ela e o tempo. Que não entendeu bem as regras do jogo e seguiu correndo. Depois, foi ela quem correu. E eu fiquei ali congelado. Todo mundo perdeu. Um genitor é alterar a percepção da criança sobre o outro genitor, né? E em alterando essa percepção, ele faz odiar. Uma criança ter um pai morto vivo, quer dizer, matar um pai em vida, matar a imagem do pai ou de uma mãe dentro de si em vida, é muito complicado para ela conseguir sobreviver a isso. Então, quando você aliena um filho, tirando dele, né, a possibilidade de ter o outro genitor, de ser criado pelo outro, eu entendo até que ele está infringindo um dos direitos da personalidade, que é que está lá no Código Civil. Direito ao nome, direito à família, direito ao sangue, são coisas que são irrenunciáveis. Eu não posso renunciar ao meu direito ao nome, eu não posso renunciar ao meu direito ao sangue da família. Se é um direito irrenunciável, genitor nenhum tem o direito de tirar esse meu direito, de ter essa convivência familiar. Ela foi no lugar onde a gente comprava crédito e ela comprou um salário e meio meu de bombons, balas, biscoitos, distribuiu para todo mundo. Aí eu soube, quando eu cheguei em casa, só tinha a minha roupa jogada, mas estava lá. Ele só se falava mal dele ao ponto de não falar nem o nome, então eu não sabia o nome do meu pai. A gente não tinha fotos, a gente não tinha nada. O que contavam pra gente é que ele era um bandido, ele tinha traído a minha mãe, batido nela, tentado matar. Que ele largou a gente, que ele não tinha interesse em ver a gente. Eu me sentia muito agredido, muito humilhado por ela, pela justiça, pela família dela. Eu sentia uma angústia muito grande dessa figura, desse mito que eu não podia saber, que eu não podia ver, nem podia falar o nome, que era meu pai. E eu queria ter uma foto, eu procurei várias vezes, assim, remexi vários papéis. Eu fiz muitas tentativas e não consegui nenhuma o meu intento de vê-las, exceto quando a mãe teve interesse de conversar comigo. Aí chego lá, elas duas estão lá me esperando, feito um bichinho assim, assustado, né? Eu lembro que eu fiquei com muita raiva quando ele apareceu. Mas aconteceu uma coisa nessa época que também foi muito marcante pra gente, assim,
e consolidou essa história que a gente estava vindo. E no dia seguinte ele marcou, minha mãe disse que ele ia vir nos buscar para jantar. Então a gente ficou prontinha, esperando, e ele nunca apareceu. E aí a minha mãe disse assim, olha, tá vendo como ele não vem? Ele não quer saber de vocês mesmo. Ele já tá com outra mulher, já tem outro casamento, mora em outro lugar. Seu pai agora é esse mesmo. Só que pro meu pai, ela fez outra história. Ela combinou com ele dele nos levar na praia. E ele e a minha madrasta, né, ficaram num carro na entrada do bairro onde a gente morava, esperando por nós, assim, várias horas seguidas, e a gente não apareceu. Aí depois ele ligou pra minha mãe falou, ah, pois é, elas ficaram tão abaladas. E eu acho melhor você se afastar mesmo, vai ser melhor pra todo mundo, você já tem uma nova família, eu também. Aí eu tomei uma decisão na minha vida, eu não vou interferir. Vai chegar um momento onde elas adultas, eu vou procurá-las. Era um misto de raiva e um misto de frustração, né? Poxa, você tá aqui, tinha que ter estado aqui antes. E a coisa ficou muito pior depois no dia seguinte, né? Que ele não apareceu pra gente, mas na verdade foi tudo uma armadilha que minha mãe plantou. E era uma coisa assim, eu ao mesmo tempo que eu queria que ele estivesse mais presente, eu fiquei com muita expectativa que ele voltasse outras vezes, ao mesmo tempo eu queria que ele não voltasse nunca mais, que nada daquilo tivesse acontecido e que toda essa história fosse apagada, assim. É uma coisa muito confusa. A alienação parental, muitas vezes, ela vem como forma de vingança, né? Então eu tenho ódio do parceiro que me traiu, que me abandonou, que não foi do jeito que eu achei que tinha que ser. E aí eu resolvo, né, me vingar dele. Na época, minha mãe achava que ia pra Recife pra voltar com meu pai, pra ficar lá. Eles, a princípio, não iam morar juntos. Ele arrumou um apartamento lá pra gente, montou pra minha mãe, pra mim e pro meu irmão. A gente se matriculou na escola, foi tudo e tal. Eu acho que a minha mãe achava que ia ficar com ele de novo, sabe? Que era uma chance de voltar. Mas aí no meio do caminho tinha uma outra mulher na vida já do meu pai, que ele já estava com outra mulher. Então eu lembro que a minha mãe passou 3 meses, a gente estava na escola, tá lá, passou 3 meses e tal, acho que ela entendeu a situação, não lembro, e pegou a gente e voltou pro Rio. Foi meio fugido, sabe? Não avisou que ia voltar nem nada, arrumou o caminhão de mudança e voltamos. Foi assim, rápido, ligeiro, sem falar com meu pai. Mas já vivia realmente com uma pessoa, entendeu? Que gostava muito dessa pessoa. E cedemos, eu e ela morávamos nesse apartamento na Torre, que é um bairro nobre lá do Recife. E fui morar próximo do meu trabalho e cedi o apartamento para a mãe de Rafael e Diego. Elas se transferiram então para aqui, para Recife. E começou um outro inferno, entendeu? Por quê? Eu acho que ela se sentia muito solidão, aí inventava que Rafaela estava doente, ou inventava que Diego estava doente, porque vinha correndo de madrugada, o menino está morrendo de febre, não sei o quê, fazendo tudo para que eu tivesse atrito com a pessoa que eu estava vivendo. Então até os meus 15 anos, mais ou menos, ele vinha com frequência para o Rio de Janeiro, por causa do trabalho dele. Então, de 15 a 15 dias, ele arrumava uma coisa para fazer aqui e vinha. Então, a gente tinha esse contato com ele, mesmo ele morando em Recife, dele vir para cá. Como teve essa coisa da separação, da minha mãe ter sido enganada, a gente ficou muito do lado da minha mãe, sabe? Eu e meu irmão, então a gente tomou muitas dores. Então, a gente achava realmente que meu pai tinha sido um grande filho da puta e... Então, a gente tinha uma dificuldade até de lidar com ele, assim, era complicado de estar ali com ele, sabe? Porque a gente se sentiu muito traído também, sabe? Eu não sei qual era a verdade, se ele tinha prometido que ia ficar com a minha mãe, ou se a minha mãe já sabia que ele tinha uma outra mulher lá, mas eu sei que a gente, no meio do caminho, a gente ficou muito do lado da minha mãe, então a gente negou muito essa coisa de estar com meu pai também, sabe? Então, o meu contato com meu pai era assim, ele ia buscar a gente às vezes, mas para passar o dia com a gente, mas era como se
Se eu saísse com ele e tivesse curtindo estar com ele, era como se eu estivesse traindo a minha mãe, sabe? Então, estar com meu pai era mais que uma obrigação. Tá bom, eu tenho que estar com meu pai, não sei o quê. Mas se eu chegasse em casa e falasse pra minha mãe, a gente foi pra Petrópolis, foi ótimo, a gente fez isso, passeou, andou de skate no aterro do Flamengo, deu comida pros pombos no Largo do Machado e tal. Se chegasse feliz assim em casa, eu lembro que era uma coisa difícil de falar com a minha mãe que tinha sido legal. Então a gente já chegava, eu lembro de já chegar assim com a cara fechada, achando que tinha sido um saco o dia. Já falava pra minha mãe que, ai, que saco tá com meu pai, sabe? Mas no fundo nem era isso, mas parecia que eu tinha que ter uma certa cumplicidade com a minha mãe. E se eu achasse legal sair com meu pai, era como se eu estivesse traindo a minha mãe, sabe? A visita, o final de semana com o pai, com a mãe, com quem a criança não mora, é um momento em que ela realiza a divisão da família dela. Então, é normal que ela, às vezes, volte um pouco macambúzia, um pouco tristinha, assim, né? Eu acho que o pai ou a mãe, a pessoa que a recebe de volta, deve acolher esse recolhimento e tal, e deixar a criança expressar isso de uma forma construtiva. Mas o que acontece? Não, olha, ela vem mal de lá. Ali não é um bom lugar, né? Só que ali não foi um bom lugar, naquele momento, não está sendo um bom lugar naquele momento, mas um dia foi. Um dia essas pessoas viveram juntas, um dia elas foram uma família. Você escuta sempre falar mal do seu pai, ele não liga no aniversário, ele não sei o que, ou então minha mãe falava assim, eu tenho que ligar antes, eu tenho que avisar pro seu pai antes que é o aniversário de vocês, senão ele não liga. Ou então, eu sei que tinha isso, tanto que quando eu cresci, eu tinha também medo que... Aí tinha meu irmão que eu meio que protegia muito quando eu era criança, sabe? Eu era muito ligada ao meu irmão quando eu era criança. E aí eu lembro que eu também ligava pro meu pai antes e falava com meu pai, pai, amanhã é aniversário do Diego, não esquece de ligar pra ele, não sei o que lá. Mas, assim, a gente cresceu meio que com raiva do meu pai, sabe? Assim, pelo abandono, sei lá, enfim. E eu lembro que ele sempre prometia, não, um dia eu vou morar aí no Rio, um dia eu vou morar aí no Rio. Aí minha mãe falava sempre, ele nunca vai morar aqui, ele não quer saber de vocês e tal. A separação espacial por circunstância, né? Por circunstância. Primeiro fui abandonado de Brasília para o Rio. Eu que me senti abandonado. Na segunda vez, abandonado novamente, que eu trouxe ela e as crianças para morar em Recife. Depois ela, 3 meses depois, foi embora. Isso eu falo com o Diego, não sei se eu já falei isso com o Rafael, mas por mais que eu fale, ele não entende isso. Eu também não vou estar cobrando dele, porque eu acho que ele deve ter sido muito, vamos dizer, lavagem cerebral. Teu pai é isso, teu pai não presta, teu pai é isso. Eu já ouvi dizer para mim que eu não presto, entendeu? Em e-mail ele dizer coisas que não deveria nunca um filho se dirigir ao pai nesse sentido. Com o passar do tempo, e quando essa mãe ou esse pai percebe que o outro também faz parte da vida da criança e também a criança tem interesse na vida do outro, que é natural que tenha, isso começa a incomodar, porque ele não consegue mais controlar esse carinho do filho pelo pai ou pela mãe afastada. Se ele não consegue mais controlar, o que ele vai fazer? Ele tem que começar a impor limite. Então, o que ele faz? Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com uma ação de regulamentação de visita. E o discurso futuro é sempre o mesmo. Fui eu que entrei com a ação de regulamentação de visita. Fui eu que queria que ela ou ele vissem a criança. Então, eu não estou impedindo, muito pelo contrário, eu estou ajudando. Só que com um olhar um pouquinho mais acurado, um pouquinho mais detalhado, a gente vai perceber que essa oferta nada mais é que o gerenciamento de um controle muito maior. Eu estou simplesmente oferecendo para dizer para você o seguinte,
Eu tô te oferecendo isso, isso e isso, nada além. Então eu permaneço controlando o dia e a hora que você vai conviver com essa criança. Um momento crucial após a separação é quando surge, quando uma das pessoas tem um relacionamento novo. Arranja um namorado, uma namorada ou se casa. Isso é um sinal de quê? De que o divórcio, a separação veio para ficar. Não tem mais possibilidade de retorno. Então, isso é duro para a pessoa que ainda tem uma expectativa e é duro para a criança, porque a criança, se você perguntar a uma criança o que você... quase 100% das crianças respondem que queriam que o pai e a mãe estivessem juntos. Hoje em dia, as pessoas casam, recasam. Então a madrasta ou padrasto é alguém que vem somar a vida dessa criança, vem trazer a ela outras referências de família, outros avós. Essa família cresce, as referências afetivas, culturais, essa criança cresce. Mas, na perspectiva daquele que está ressentido e que tem uma ideia de família muito tradicional, ela não, essa outra família, essa outra referência não é uma coisa legal para o filho dela, tal. Ainda está presa àquela ideia da família nuclear, né, que se rompeu. Ela começa de fato a duvidar do amor daquele pai, né, do carinho daquela madrasta, e aí ela começa a repetir as frases ditas pela pessoa que tem a sua guarda, mãe ou pai, e aí está instaurado o processo de alienação. Eu só ligava pra ele pra pedir dinheiro. Eu achava até legal que a minha mãe soubesse isso, sabe? Olha, eu só ligo pro meu pai pra pedir dinheiro. Sabe? Eu achava que ela ia ficar orgulhosa de mim, porque pra minha mãe era tudo pra mim. Então qualquer coisa que eu fizesse pra ela ficar orgulhosa e negar meu pai era uma coisa que eu achava que ia deixar ela muito orgulhosa, sabe? Então, essa coisa de negar, assim, que tá com o pai, que tá bem, e eu só usava meu pai pra pedir dinheiro, sabe? Isso pra mim era legal. Depois que eu cresci, eu achava mesmo que meu pai tinha sido escroto. Como é que tem coragem de largar a gente pequena e tal? Eu fiquei... A última vez que eu tinha visto ele tinha sido nesse dia que eu fiz 15 anos, que ele veio assim, no meu aniversário. Depois eu fiquei muitos anos sem ver. E falando esporadicamente para pedir dinheiro mesmo. Quanto tempo mais ou menos você ficou sem vê-lo? Fiquei 11 anos sem vê-lo. Já que eu não podia tê-las, eu tinha um sonho. E isso a mãe dela não podia me tirar. Nem me pedir. E aí eu só fui ver meu pai quando, aos 19 anos, eu saí de casa. Eu saí de casa porque minha mãe me agrediu, já estava na universidade, minha mãe me agrediu, eu estava dormindo. E aí eu resolvi dar um basta, falei, não, chega, que foi o limite dessa loucura toda. Então eu saí com a roupa do corpo, fui para casa de uma amiga. E minha mãe tem essa coisa de poder muito forte, então ela não queria permitir, ela queria um jeito de me obrigar a voltar para casa. Naquela época, foi antes de 2002, aos 19 anos de idade eu ainda não tinha maioridade civil, ainda era 21 anos a maioridade civil. Então ela ligou para o meu pai, conseguiu o telefone do meu pai nos Estados Unidos, ligou para ele e disse que queria a autorização dele para me processar, para me obrigar a voltar para casa. E eu disse para a mãe que não dava procuração nenhuma. De repente eu recebi um telefonema do meu pai dizendo assim, ó, sou seu pai, eu tô aqui, apesar de você pode até não gostar de mim, mas eu vou te dar apoio que você precisar. E consegui, chamei as duas para irem aos Estados Unidos me conhecer. Aí a Daniela foi. E depois foi a Carla. Em alguns momentos eu pensava assim, e se isso tudo for uma tática do mal, né? E se ele estiver só fazendo uma encenação agora para se vingar da minha mãe? Porque minha mãe eu já sei que ela não serve para mim, mas e ele? Será que serve? Então, assim, eu num certo momento comecei a fazer assim, meio que uma busca pela verdade.
né? Que aí foi quando eu fui atrás de saber o que tinha acontecido mesmo, aquelas histórias todas, né, que ela me contava, o que tinha de verdade naquilo. E aí eu descobri que não tinha nada, que era tudo mentira mesmo, que é toda aquela parte, tudo aquilo que eu vivi na infância, na adolescência, né, tinha sido uma mentira contada pela minha mãe. Porque até então eu achava que não, como é que pode? Por mais que a minha mãe tivesse falado mal dele, que ele era um escroto, filho da puta, eu achava que ele tinha desistido da gente, sabe? Por mais que ela quisesse falar mal dele, não sei o que, afastado, eu achava que, mesmo assim, que ele tinha sido um covarde de desistir da gente. Que apesar de toda a dificuldade, eu achava muito que ele tinha desistido mesmo, sabe? Desistiu dos filhos, porque por mais que todo mundo falasse que meu pai era isso, que era aquilo outro, eu achava que ele também tinha uma postura errada, porque não tentava conversar com a gente, não tentava se aproximar, sabe? Você ainda não entendeu até hoje que tudo que eu não me aproximei de vocês para preservar você. Eu virei para ele e falei: não, você não se aproximou da gente para preservar você, porque era bom para você, não para mim. É porque então vem o muito filho não desculpa muito o pai. O pai que foge da luta, por pior que seja, vai enfrentar isso, eu acho que sempre, né? Porque é o que o filho espera, que o pai seja meio que o super-homem, enfrente todos os problemas, todas as dificuldades, arrume a grana que ele tiver para pagar um bom advogado para lutar por ele. Eu acho que é isso. Ainda mais que o primeiro discurso da mãe é a omissão. Então é a primeira coisa que fica muito impregnada dentro de você. Eu sou realmente taxado dessas coisas de abandono, porque é muito ruim para o ouvido da gente. A gente ouvir um filho dizer: você me abandonou, você isso e aquilo, e sem saber a verdade. É diferente você abandonar, entendeu? Você trocar uma pessoa por outra, é um abandono, é cruel, mas não foi isso. Depois, fazendo terapia, não sei o que eu quis resgatar e ouvir também o lado dele. Então, é engraçado que depois de 11 anos que eu não via, quando eu cheguei lá no aeroporto, era normal, era meu pai, sabe? Era a mesma coisa que 11 anos atrás. Era meu pai, tava ali. Oi, pai, tudo bem? Tudo, não sei o quê. Eu fui pra casa, normal, aí acho que tive a primeira conversa de adulto, assim, com meu pai mesmo, sabe? Já mulher. De falar com ele e dele falar as coisas, de como tinha sido essa coisa difícil, que ele tinha separado da mulher, que não tinha separado dos filhos e que sempre estava presente, que era um pai presente, que queria estar com a gente, mas e conheci minhas irmãs já grandes. E é estranho, porque apesar de tanto tempo, tanta distância, tanto buraco, tanta coisa, eu tava ali com meu pai, sabe? Era o meu pai. Como se fosse o pai da última vez que eu vi, quando eu tinha 15 anos. Era a mesma coisa. Então é engraçado porque eu tive uma mãe muito maravilhosa, sabe? Assim, de eu bebezinha até, sei lá, a minha adolescência toda. Minha mãe era tudo, assim, pra mim, sabe? Então, eu lembro do quanto ela era carinhosa, do quanto ela era cuidadosa, de tudo isso. Então, eu tive realmente uma mãe muito maravilhosa. Mas eu lembro também que essa mãe maravilhosa falava muito mal do meu pai. Então, eu cresci com esse ódio do meu pai. Então, quando eu comecei a ter consciência, olhando pra trás agora, eu vejo que ela atrapalhou muito nessa relação com meu pai. Se ela tivesse percebido que meu pai não deu certo com ela como homem e que isso não interferiria ele como pai, podia ter sido tão mais saudável, sabe? A vida toda. Não precisaria ter esse buraco que eu tenho, sabe? De não ter essa presença. E agora não tá falando nem com ela, nem falando com meu irmão, sabe? Que eu acho que até... que eu sinto muita falta, sabe? Acho que isso foi
olhando assim pra trás, tive uma mãe ótima num tempo, mas depois quando eu comecei a ter consciência das coisas e correr atrás e querer me entender, meu comportamento no mundo e quando eu entrei na terapia e tudo, eu vi que pra eu conseguir caminhar eu tinha que dar uma cortada, sabe? E cortar minha mãe na minha vida foi muito complicado. Mas eu tentei explicar 1000 vezes pra ela o que tinha acontecido, mas ela não acha que tá errado, ela não acha que fez nada errado, ela acha que fez o melhor que ela pôde. Ela não acha que ela teve nenhuma influência da gente odiar meu pai. Ela acha que não teve nenhuma influência. E essa criança é um prolongamento dela, né? Nasceu de mim, veio de mim, né? Fiquei 9 meses com ele dentro da barriga, agora ele é meu, então ele é uma forma de anular o desejo dessa criança e do desejo, quer dizer, o desejo como não só o desejo dessa criança como sujeito, mas também ela ser desejada, porque o desejo ele é um movimento ele é um movimento recíproco, né? Então essa criança ela se torna vampirizada, né? por essa mãe super poderosa e que muitas vezes diz, olha, eu abri mão de tudo, eu abri mão do trabalho, eu abri mão da minha carreira em função de cuidar dos meus filhos. Agora eu sou a senhora, né? Muitas vezes, assim, a alienação parental, ela já pode existir dentro do casamento, sim. É aquela mãe, por exemplo, estamos falando da mãe, né? Mas a gente sabe que é a mãe, num percentual maior, mas existem casos de pais também. Que ela acha que ela que sempre dá conta de tudo, que o outro, né, desqualifica todo o tempo a função do outro enquanto pai naquela relação. Ela não qualifica para a criança esse pai como alguém que protege, alguém que cuida, alguém que é importante, né? Ela prefere delegar os cuidados da criança à família dela, mas não ao pai, nem à família do pai. De uma relação de compartilhar a educação, né? Ao contrário, né? O que eu queria fazer era completamente anulado. E pela ameaça, pela força, eu me anulava também, né? Eu não quero mexer com essa pessoa, porque eu não sei do que ela é capaz, né? 2 anos que eu passei separada de corpos, que eu dormi no quarto do meu filho, eu trancava a porta, não sei, eu tinha medo, entendeu? Ele brigou comigo, né? Pegou meu filho e levou. Largou a escola da criança, entendeu? Então foi o estupim para que eu fosse, então, para a Defensoria Pública para abrir um processo de divórcio, né? Mas ele assediava muito a criança, né? Eu ficava a semana, eu tinha guarda, né? Eu ficava a semana com ele, mas todos os finais de semana ele passava com o pai. Férias. Pegava na porta da escola, no dia que acabava a aula, ele pegava o filho e só me devolvia no dia que ia começar as aulas. Se era 15 dias de férias, eram uns 15 dias com ele. Se era um mês de férias, era um mês de férias com ele, né? E assim, coisas piores, né? Por exemplo, Dia das Mães. Dia das Mães, eu não estava com ele. Daí eu telefonei, falei, olha só, hoje é Dia das Mães. Aí ele, no telefone pra mim, ué, Dia das Mães, você é uma merda de mãe. Entendeu? E o meu filho ouvia, porque estava do lado no telefone. Isso começou a gerar uma insatisfação, né, dentro de mim. Falei, eu não posso permitir isso, porque quando o meu filho voltava para casa das férias com o pai ou do final de semana, ele nem olhava para minha cara. Ele entrava pela porta e nem olhava. Eu não conseguia falar com ele, ele ficava travado, entendeu? E agressivo. Mas eu só fui conseguir um beijo dele no rosto, né? Que eu conseguisse dar um beijo no meu filho
aos 18 anos. Tamanha o descrédito que ele tem em mim. E às vezes eu quero dar uma certa liberdade para ele, às vezes eu gostaria de poder conversar mais alguns assuntos com ele, mas como se lá atrás eu não soube ocupar esse lugar de mãe. Eu não soube, eu fui tirada desse lugar. Então como assim esse poder dessa pessoa, né, influenciou tanto a minha relação com ele, né? Dessa forma, mas por mim também. Porque eu também me submeti a isso, mas eu me submeti por medo. Entendeu? Chega um momento, né, que a coisa, você se resseca um pouco por dentro também, entendeu? De tanto que você é massacrado, né? Teu filho te maltrata por causa disso. Você é maltratado por ele, mas eu sou mãe, compreendo. Sei por que está acontecendo isso. Mas você sofre essa indiferença da criança, né? Então, assim, que é você poder tocar no rosto, né, do teu filho, ele tocar no seu, né? Pô, isso pra mim foi muito difícil. Então hoje a gente brinca. Hoje eu brinco com ele. A gente meio voltou a ser criança. Porque tem que resgatar aquilo que ficou lá atrás. Perdido, ficou perdido. Entendeu? Não tem esse tempo, não vai voltar mais. Vai voltar agora, mas agora, entendeu? Não posso mais dormir com ele para contar a historinha, que ele tem 1,90 m, não dá os dois na cama, entendeu? Então como eu vou voltar a esse tempo? E fico vazio. Depois de 6 anos de casado, a criança nasceu, ficou 1 ano morando junto com a criança, até que quando a menina tinha 1 ano e uma semana depois do aniversário dela, ela saiu de casa, não dizendo para onde ia, encostou um caminhão de mudança e levou tudo, inclusive a criança. Mas eu acabei achando a mãe em outro município e ia visitar a criança. Mas a coisa ficava cada vez mais difícil, a visitação. A criança está doentinha, não pode, está com febre, essas coisinhas, né? Eu ia, mas não conseguia ver, até que eu entrei com um processo de regulamentação de visita. Ela, para se defender nesse processo de regulamentação de visita, não sei o que, de se defender de quê, mas ela argumentou que não deixava eu ver a criança porque eu abusava sexualmente da criança. A defesa dela no processo de regulamentação foi o abuso sexual, pseudo-abuso sexual. Né? E deu certo, né? Pelo visto. A psicóloga que atesta pela primeira vez faz questão de botar depois nos relatórios dela que existiam indícios físicos de abuso sexual. Não foi nem laudo nem parecer, foram 3 linhas. Tá? Não é laudo, não é parecer, é uma coisa que não é nada, tá? Porque um laudo tem que seguir as normas do Conselho Federal de Psicologia. Para ser um laudo psicológico tem que ter isso. Tá? E não só como ela intitulou o documento, foi uma declaração. Declaro que a criança está sofrendo abuso sexual incestuoso na primeira infância, devendo ficar afastada do pai ou agressor. Os termos são esses. Ponto final, acabou. E destruiu 2 vidas. Em 2004, o próprio juiz que tinha cassado o meu direito de visitação cassou a liminar dele próprio, regulamentando a visita provisoriamente até o final do processo. Então eu passei a ter o direito garantido de visitação pelo juiz de primeira instância. A mãe recorre, faz um agravo de instrumento. Neste agravo de instrumento, o tribunal assegura ao pai o direito de visitação. Mas, embora com direito assegurado, a mãe não deixa ver, não deixa mesmo. Eu reclamo ao juiz
Ó, não consigo ver. O juiz pede parecer psicológico. Parecer psicológico de isso é caso de terapia. Um crime, tá, cometido contra a criança pela mãe. O juiz quer tratar como terapia. Para mim, não é caso de terapia. Para mim é caso de polícia. É caso de cadeia. Tá? Vai ser muito difícil um convívio com essa criança. Eu acho que é uma criança que morreu. Tanto o pai perde os filhos aí. Eu perdi a minha. Mas vou continuar lutando, tá? Para vê-la, tá? E tentar algum tipo de contato com essa criança. Mas não tenho muita esperança de reverter esse quadro. Todo mundo diz que estamos protegendo a criança, mas o que acontece na realidade é que a criança está completamente desprotegida na mão da mãe. Porque quando uma criança está envolvida numa acusação de abuso sexual, já não importa se essa acusação é falsa ou verdadeira, ela está em risco. Se for verdadeira, é o pai que tem que ser afastado. Mas e se for falsa? A mãe deve ser afastada? Na verdade, assim, a identidade da criança, do adolescente, ela é formada na interação, né? Existem características que são da própria criança, mas a formação da identidade, ela se faz na interação com o pai, com a mãe, né? Com o mundo, mas nós pais somos os primeiros modelos, né? A criança necessita de ambos para crescer saudável. Ela precisa passar pelas experiências, todas as experiências de vida, com um lado e com o outro. E olha, gente, é uma coisa irreparável. Por mais que hoje eu me dê bem com meu pai, com a família dele e tudo, não é a mesma coisa da convivência. É impressionante, gente. É muito sério. Eu acho que muito pior do que uma surra, sabia? Esse tipo de violência, eu sou muito mais levar todas as surras que eu levei e não ter que me reconstruir psicologicamente depois do que essa reconstrução psicológica que você vai ter que fazer posteriormente, que é muito mais difícil. O medo de ser aceita até hoje, para mim, é uma coisa muito forte. A rejeição é uma coisa que... qualquer coisa já me toca nessa coisa da rejeição, é muito forte. Quer dizer, tem algum momento da vida que a gente sempre tem que processar as coisas. Sempre tem que organizar elas, de alguma forma. A coisa assim que eu mais tenho medo na vida é que eu falo, eu sofro, eu vivi isso, mas é ter um filho e um dia, se eu vier me separar, fazer a mesma coisa. Isso assim pra mim vai ser a pior, sabe? Porque eu falo aqui o tanto quanto eu sofri, mas caraca, imagina se eu caso, se o cara é um filho da puta comigo, ou seja o que for, e eu uso o meu filho contra o marido. Esse acho que é o meu maior pânico da vida, é isso. Então acho que a coisa que eu mais me preocupo hoje, que me influencia, assim, é de se um dia não der certo com quem eu tô, de não usar meu filho nisso, sabe? De não usar ele como um fantoche, sabe? É o que eu tenho mais medo, eu acho. Eu gostaria, se pudesse voltar atrás, pai, liga sempre, fica mais presente, fala que você sacaneou a minha mãe, mas que você ama a gente, sabe? Eu acho que eu ia falar pra ele, não desiste, fica mais próximo, fica junto, sabe? Eu acho que eu ia pedir pra ele estar mais junto.
Mesmo se a gente passasse o dia inteiro, como a gente passava, de cara amarrada, assim, fechada, sabe? Porque a gente passava assim, como se estivesse odiando, sabe? Tudo que ele falava, a gente dava fora. Qualquer coisa que ele falava, a gente dava fora, dava fora, dava fora. Eu pedi pra ele continuar encontrando com a gente, mesmo a gente dando fora, mesmo a gente sendo chato, mesmo a gente xingando ele, mesmo a gente batendo o telefone na cara dele, eu ia pedir pra ele ficar continuando.